Olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu estarei falando sobre dons ministeriais. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: quantos dons ministeriais existem na Bíblia Sagrada? Esta é uma pergunta maravilhosa e também um pouco burocrática, não é verdade? Porque se de repente alguém fizer esta pergunta para você, o que você responderia? Quantos dons ministeriais existem na Bíblia? Será que você tem a capacidade intelectual para responder esta pergunta? Pessoal, eu fui pesquisar a Bíblia Sagrada e encontrei aproximadamente 25 a 33 dons ministeriais. Exatamente entre 25 a 33 dons ministeriais. Alguns destes dons está descrito no livro de Atos, capítulo 20, outros no livro de Aos Romanos, capítulo 12, também em Aos Coríntios, capítulo 12, e em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E essa história maravilhosa sobre dons ministeriais começa com a função de membros. Este é o primeiro passo. Você se tornar um membro, um parceiro da obra ministerial. É isto que significa a palavra membro, parte da peça suprema, tá bom? Então, a partir do momento que você se liga com Cristo, através da reconciliação pelo Espírito e pela graça, você se torna membro do corpo de Cristo. Este corpo é um corpo espiritual, tá bom? O corpo do cristianismo, ou o corpo do evangelho, o corpo da graça. Mas também você pode se tornar membro de uma instituição, ou seja, de uma igreja, de uma denominação. E quando você se torna membro de uma instituição, você precisa cumprir algumas regras ou algumas normas. Porém, pessoal, tem muitos detalhes sobre os membros que as pessoas precisam saber. Porque são perguntas que estão pairando e essas perguntas precisam ser respondidas. E a primeira pergunta sobre membro é o seguinte: com quantos anos de idade uma pessoa pode se tornar membra ou membro de uma igreja? Um outro detalhe é o seguinte: uma pessoa que não é casada, ou seja, ela não é casada no civil, ela pode ser uma membra de uma igreja? Ele pode ser membro de uma igreja mesmo estando amasiado? Qual seria a sua resposta em questão desses assuntos? Outro detalhe sobre membro é o seguinte: ele não participa da Santa Ceia. Ele também não é dizimista. Será que ele continua sendo membro da igreja? Pois então, pessoal, foi pensando nas pessoas que não conhece esses detalhes que eu elaborei esta apostila. Essa apostila contém 75 páginas cheias de conhecimentos derivados das línguas originais. Por isto, você que é um obreiro ou pretende se destacar na área do ministério eclesiástico, precisa adquirir essa apostila, tá bom? Porque é uma das melhores apostilas do Brasil em relação a dons ministeriais e eclesiástico. CBM, Curso Bíblico Ministerial. Essa apostila, eu garanto, é maravilhosa e vai te ajudar muito a crescer na graça e também no conhecimento. Então são perguntas burocráticas que geralmente nós não aprendemos na igreja. E essa apostila, a CBM, Curso Bíblico Ministerial,
vai te ajudar a entender essas questões problemáticas, ou seja, esses assuntos burocráticos, sistemáticos. Por isso, é de suma importância que você adquira essa apostila. E você já pode imaginar que, se a questão para os membros já é tão burocrática, não é verdade? Quanto mais para os demais obreiros, como, por exemplo, porteiros, cooperadores, diáconos, presbíteros, anciões e bispos. Por isso, pessoal, tudo começa a partir do membro, tá bom? E depois você vai crescendo gradualmente, passando por vários cargos ministeriais, até chegar aos cargos ministeriais de grandes proporções. Ou seja, existem 3 modalidades ou 3 proporções de cargos ministeriais e eclesiásticos, começando com membro, depois se tornando um obreiro, como, por exemplo, um porteiro, um cooperador, um diácono, e aí você passa para o segundo grau, que é o presbitério, ou o cargo de ancião, ou de bispo, tá bom? E depois você chega no terceiro nível de cargos ministeriais, que são conhecidos como os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Tá bom, pessoal? E todos esses detalhes estão aqui nessa apostila. E podemos observar que quando você passa pela primeira fase de obreiro, você entra na segunda fase. Quando você sai da segunda fase, você entra na terceira fase do livro de aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: ele mesmo deu uns para apóstolos, e aqui, pessoal, tem segredos, tá bom? Tem segredos. Apóstolos, depois vem os profetas, isso aqui é interessante, o dedo apontador, depois vem os evangelistas, o dedo maior da mão, depois vem o dedo anelar, que é o dedo do anel, é o dedo pastoral, e depois vem o dedo menor da Bíblia Sagrada, chamado de dedo doutor, tá bom? Esse aqui é o dedo doutorado, o dedo mestre, o dedo da limpeza. Então, pessoal, este vídeo é para te explicar que você vai começar o teu ministério como membro, e aí você vai fazer parte da instituição e você vai crescendo gradualmente, passando por Romanos capítulo 12, com vários dons ministeriais de pequenas proporções, tá bom? Depois você vai crescer, passando para o livro de Atos, para a segunda proporções. Depois você vai para o livro de aos Coríntios, e unido com o livro de aos Efésios, para a terceira proporção de crescimento. E podemos observar o seguinte: se alguém, por exemplo, te perguntar por que na Bíblia não existe a palavra missionário, por que não tem a palavra missionário? É exatamente isso que eu vou explicar na apostila, tá bom? Você sabia que existem 3 tipos de evangelistas? Não sabia? Então, na apostila eu vou explicar quais são os 3 tipos de evangelistas. E aí vem o pastoreado, né, pessoal? O pastor. E você sabia que a palavra pastor se divide em 4 frases brasileiras? Não sabia? Então, eu vou explicar na apostila que a palavra pastor pode significar paz, pode significar pasto e pode significar touro. E dentro do conceito de cada palavra, você vai encontrar vários sentidos para a palavra pastor, não é verdade? Porque dentro da palavra pastor, você encontra a palavra touro, pastouro. Touro é um boi, não é verdade? Touro é um bezerro. Então, dentro da palavra pastor, contém a palavra touro, aquele que é forte, não é verdade? Aquele que é humilde, aquele que é sacrifício.
Olha, aquele que tem o chifre de azeite, porque é do chifre do touro que se faz o vaso para transportar o óleo da unção. Então, pessoal, essa apostila eu vou explicar a função de cada um desses cargos ministeriais e eclesiásticos. E também, pessoal, a palavra doutor, né, ou mestre, dentro dos originais hebraicos. Eu vou explicar para você que existem vários sentidos tipológicos, simbológicos, idiomáticos para cada uma dessas palavras. Então, pessoal, se você não adquiriu essa apostila, adquira, porque você vai ter uma relação também da questão da ética cristã, a ética dentro da igreja, a ética para o tempo oportuno, para cada oportunidade, tempo para a pregação, tempo para o louvor, tempo para o testemunho. Também eu vou falar na apostila sobre ética das vestimentas, ética no comportamento. Também eu vou estar falando qual é o verdadeiro serviço de um diácono. Na verdade, pessoal, nesta apostila eu vou explicar o serviço ministerial de cada pessoa, começando do membro até chegar ao bispado, passando por vários dons ministeriais e eclesiásticos. Tá bom, pessoal? Então, adquira esta apostila o mais rápido possível. Com esta apostila, você também poderá dar aulas para os seus alunos, para os seus obreiros, tá bom? E aqui do meu lado esquerdo tem o número do meu telefone, onde você poderá estar ligando e conversando diretamente comigo sobre valores e também transporte desta apostila, tá bom? Também não se esqueça de adquirir o livro, A Revelação Completa do livro de Gênesis. É um dos melhores livros já publicado no Brasil, com 700 páginas e com mais de 1.200 detalhes que a maioria dos evangélicos brasileiros provavelmente nunca ouviram falar, tá bom? Também, pessoal, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse aquele like e também divulgasse os meus vídeos para que mais pessoas em todo o mundo tenham pleno conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde no nome do Senhor Jesus. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A Revelação Completa do livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3.
Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro? 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-937